de ditadura. Seu partido quebrou o Brasil. Ele ofende mulher. Vocês querem acabar com a Lava Jato. E o que ele fala dos negros? O seu presidente está na cadeia. Ele nomeava funcionário fantasma. Vocês inventaram o Temer. Nessa disputa do Bolsonaro contra o PT, só quem ganha é o extremismo. Qual a saída? Geraldo Alckmin. Eu já escolhi. Sou contra os radicais de direita e de esquerda, porque sou a favor do Brasil. Coligação para unir o Brasil. PSDB, PP, PTB, PSD, Solidariedade, PRB, DEM, PPS, PR. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nessa terça-feira, das 11 horas ao meio-dia, na nossa 4ª temporada do Fora da Curva. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai completar 70 anos no dia 10 de dezembro, assinada pelo Brasil, a declaração inclui os direitos políticos como universais a todos os povos. Os direitos políticos ou de cidadania resumem um conjunto de normas que regulam a forma de participação popular no governo. Mesmo assim, estamos vendo no Brasil que a política vem sendo usada para a disseminação de discursos moralistas e preconceituosos contra gays, lésbicas, mulheres, população de rua, imigrantes, pessoas negras e transexuais. O artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. No artigo 14, estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e todas. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: por que tanto preconceito na disputa eleitoral? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Luciana Vieira, professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e também responsável pela diretoria LGBT da UFPE. Seja bem-vinda, professora. Bom dia a todos e todas ouvintes. Queria agradecer o convite. Me honra muito estar aqui. Eu adoro Fora da Curva, sou ouvinte desse programa, enfim. Obrigada. Conosco também Edna Jatobá, coordenadora executiva do GAJOP e integrante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Bom dia, Edna. Bom dia, Manina, e bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora. Roberto Efrem Filho, professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, militante da Consulta Popular e do setor dos direitos humanos do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Seja bem-vindo, Efrem. Obrigado, Manina. É uma honra, sempre uma honra estar aqui. Bom, a gente começa então o programa querendo a opinião de vocês. Por que tanto preconceito na disputa eleitoral? Luciana Vieira.
Então, eu estava desde ontem, né, com essa questão na cabeça, e a primeira coisa que me veio foi o seguinte: a resposta dela vale 1 milhão de euros, né? Porque eu acho que ela coloca em xeque a problemática que a gente está vivendo, na minha perspectiva, e eu falo não como alguém da área de ciências jurídicas ou política, mas como cidadã mesmo, né, e que trabalha com as questões LGBTs há bastante tempo. Na minha perspectiva, isso começou há alguns anos atrás, desde que o golpe foi estabelecido, esse golpe, né, com sua nova faceta jurídico, midiático, parlamentar, né, se deu no Brasil, né, que tem um recorte muito claro na minha perspectiva de gênero, né. Foi um golpe contra uma mulher, né, e com todas as radicalidades que se teceram em torno da característica, né, por Dilma ser uma mulher, e todos os ataques nesse sentido. Pelo que a gente ouviu, né, na ocasião do impeachment, né, infelizmente as pessoas que estão lá em tese nos representando pautavam a sua escolha por questões de família, de uma certa, vamos dizer assim, de um certo modelo de família, né, por uma questão vamos dizer, de um voto do contra, né, o contra a população LGBT, com concepções completamente distorcidas em relação às discussões de gênero e sexualidade, né, pautada a partir do que esse grupo fundamentalista chama de ideologia de gênero, né, que não tem sustentação nenhuma dentro dos vários estudos nacionais e internacionais, né, que focam essas problemáticas, né? Porque, gente, discutir gênero e sexualidade na escola é nada mais, nada menos, isso aí para que o grande público entenda, sim, é discutir a possibilidade da gente viver numa sociedade onde a diferença ela seja respeitada. É disso que se trata. Né? É muito curioso e você pode me cortar, porque eu sou de tranquila. E é muito curioso e me toca muito, assim, e de ontem para cá especialmente, porque eu soube que pessoas muito próximas a mim, assim, pessoas muito queridas e que são pessoas em tese muito afetivas, aí cuidadosas, vão fazer um voto no ele não, né? E isso me faz pensar, assim, o que está por trás disso, né? A gente sabe, eu sou psicanalista também, que a questão do humano é extremamente complexo. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Mas o que aconteceu no Brasil, né, que vamos dizer que facetas da nossa forma fascista, né, ganharam tanta potência nas nossas subjetividades, né? Então, realmente, o ódio, né, ele passou na frente, né, de todos os laços de comunidade, laços afetivos, laços que possibilitam a construção de uma sociedade democrática, né? Então, assim, introdutoriamente, eu acho que eu podia pincelar essas questões. E para você, Edna? Então, eu acho que a gente não pode desprezar o componente do avanço do conservadorismo e das bancadas fundamentalistas, né? Especialmente no setor evangélico. Elas chegam com força no Congresso, e essa força no Congresso, elas se revelam nas alianças, inclusive, que são realizadas nos estados e para outros setores da eleição. Então, elas influenciam, mesmo em alguma medida, opiniões mais progressistas, né, de quem está disputando a eleição e etc. E, pelo pragmatismo ou qualquer coisa parecida, precisa ou requer o apoio daquela bancada para sua campanha, para que aquilo dê certo, enfim. Então, fortalece, dentro de um ambiente muito propício pelo golpe, né, desde 2016 e desde um pouco antes disso, quando se criava todo um ambiente para que isso acontecesse. Então, depois do golpe, é como se a gente tivesse um solo muito fértil para esse tipo de comportamento, que prega o ódio, esse tipo de comportamento que tenta polarizar a partir do que pior existe, né, na sociedade, que estava, de certa forma, velado e guardado e trancado no armário. Então, isso sai com muita força, encontra muita facilidade de reprodução desse tipo de ideia, né? Numa população que está cotidianamente mais exposta à violência, e daí também ela se sente
quando a gente entende que tem uma população muito exposta à violência, essa população do senso comum tende a concordar com as saídas mais extremas e horríveis para a resolução, né, desse problema da segurança. Então, tudo isso vai criando um terreno muito fértil para esse tipo de ideia preconceituosa em todos os sentidos, né? Misógina, racista. É como se a gente tivesse... E eu acho que é como se a gente tivesse, não. Acho que já temos acordo de que a gente retrocedeu muito. Né? A gente está agora fazendo uma defesa dos direitos que a gente conquistou e a gente não está conseguindo dar passos adiante para conquistar novos direitos, porque a gente está sem conseguir, inclusive, frear, por exemplo, a reforma trabalhista que aconteceu. A gente está num patamar civilizatório que a gente está com mulheres grávidas voltando a trabalhar em ambiente de insalubridade, né? Sim, para dar um exemplo. Então, pondo em risco a saúde dela e também da criança que está gerando, né? Da sociedade, da civilização. Exatamente. Roberto Efrem, para você, por que tanto preconceito nessa disputa eleitoral, hein? Menina, esse conservadorismo que a gente hoje vivencia no processo eleitoral, ele está muito ligado a uma gênese reativa a conquistas de direitos que nós vivenciamos no país nos últimos anos. Basta lembrar, por exemplo, as reações das nossas elites a propostas como a PEC das domésticas. Lembro muito bem que as reações da alta classe média e da elite brasileiras à proposta de emenda constitucional que pretendia apenas igualar em direitos as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores, aquela foi uma reação extremamente fascista e conservadora. O que eles diziam era basicamente por que é que nós temos que tratar as empregadas domésticas como trabalhadoras iguais aos demais trabalhadores, se elas comem da minha comida, bebem da minha bebida, estão na minha casa. Essa forma aristocrática de lidar com as relações sociais e com a política, ela nos caracteriza. Os governos de esquerda que protagonizaram o nosso país nos últimos anos possibilitaram uma diminuição dessas desigualdades e uma possibilidade de se falar em igualação de direitos. Vejam, uma possibilidade de se falar em igualação de direitos. Essa possibilidade se construiu como extremamente ameaçadora para nossas elites e elas reagem. No meio disso, se constrói um tipo de conservadorismo ligado a isso que a gente chama, de que a Edna falou muito bem, as bancadas evangélicas. Falar das bancadas evangélicas é falar de algo crucial para a nossa política hoje em dia. Não porque os evangélicos sejam essencialmente conservadores. Vejam, os evangélicos não são a mesma coisa da bancada evangélica. Os evangélicos são 30% da população brasileira votante hoje em dia. A bancada evangélica, no entanto, mobiliza pautas conservadoras, muito mais conservadoras do que as próprias práticas das pessoas que se identificam como evangélicas permitem. E essas bancadas, não coincidentemente, também se mobilizam através de pautas relativas, sobretudo, a gênero e à sexualidade. Luciana falou muito bem, o golpe de 2016 foi um golpe tramado em gênero. Aquele foi um golpe misógino. Mas o conservadorismo no nosso país se mobiliza, sobretudo, através de gênero e de sexualidade. O que, claro, também se relaciona com o extermínio da juventude negra, com o modo como os setores mais precarizados da classe trabalhadora são destruídos com esse processo de violência. É muito surreal que as pessoas da classe média se preocupem tanto com a violência no nosso país, e de fato ela é preocupante, quando os números de mortes estão exatamente entre as pessoas que apoiam projetos de esquerda no nosso país. E, obviamente, que do lado de lá, do lado da classe média, esse conservadorismo se traveste, por exemplo, no discurso de combate à corrupção. Temos que debater a corrupção, tudo vale a pena, inclusive votar em um candidato fascista. Gente, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Um assassinato a cada 19 horas. Nós também tomamos conhecimentos de vários ataques a quem enfrenta o preconceito contra a população LGBTI durante a disputa eleitoral em 2018. Como é que vocês analisam essa situação? Esse pessoal está cativo do ódio? Professora Luciana. Então, eu não tenho dúvida, né, que a resposta ela é afirmativa à tua questão. Eu vou trazer um recorte muito específico, até certo, porque fala da minha experiência como diretora LGBT da UFPE. Sim. Lá no início desse ano, um pastor evangélico, um político, né, que eu
por questões legais eu não vou citar o nome, ele fez um vídeo atacando a diretoria LGBT, certo? Não só a diretoria LGBT, como a universidade como um todo. O que mobilizou esse vídeo? Um edital que a diretoria LGBT lançou com bolsa para as pessoas LGBTs. Uma assessora desse político ligou para a diretoria LGBT, obviamente não se identificando, fez uma série de perguntas em relação ao edital. E um dia depois a gente foi denunciado ao Ministério Público Federal. E a gente sabe que isso tudo foi orquestrado. E o que se indagava, né, nessa denúncia era por que uma diretoria LGBT tinha bolsas para LGBTs. Nossa. Né? E aí a gente foi obrigado, né, eu acho que a palavra é essa mesmo, a responder ao Ministério Público Federal. Eu mesma, com a minha equipe, a gente fez uma peça jurídica respondendo, né, as colocações, mas isso não foi suficiente e a gente precisou ir para uma audiência. Felizmente, esse processo foi arquivado porque ele não tinha nenhum fundamento. Mas o que ele denuncia? Veja. O que ele revela, né? O que ele revela? A gente... E foi muito interessante porque a gente se debruçou a fazer um estudo com recorte de gênero, de identidade de gênero e orientação sexual em relação às bolsas da UFPE. A gente corresponde a 2% das bolsas da universidade. 2%. E a gente está falando, gente, de uma bolsa de R$382. Né? Nossa. E é muito curioso porque todo o argumento assim, que é muito que a gente escuta muito na mídia, né? Que a gente estava sendo heterofóbico, né? Que é uma política excludente e por aí vai. Então, a universidade, ela também a gente vive na universidade o que acontece no Brasil, né? Então, a gente, o tempo todo, está lidando com essa realidade de violência contra a comunidade LGBT, também dentro da UFPE. Eu vou, inclusive, assim, pedir licença. A gente está com uma pesquisa, a maior pesquisa nacional já realizada numa universidade pública para traçar o perfil da comunidade LGBT da UFPE e medir a LGBTfobia na universidade. É uma pesquisa voltada para toda a comunidade, corpo discente, corpo docente, técnicos e técnicas. Nossa. Então, queria fazer um apelo para que todo mundo respondesse, porque é a partir desses dados que a gente vai poder fazer uma política pública de forma mais eficaz. Então, eu trouxe esse exemplo exatamente para ilustrar. A gente, enquanto instituição, a gente também foi alvo, né, desse ódio, né? A gente precisou, por exemplo, a reforçar a segurança da diretoria LGBT na UFPE, porque a gente estava sofrendo uma série de ameaças via e-mail também. Então, o fascismo, ele realmente saiu do armário. E esse argumento, vou pegar até o gancho que eu fiquei com vontade de fazer essa observação. Esse argumento da corrupção, ele é um argumento totalmente falacioso. Porque a gente sabe que existe, primeiro, que ele não está, vamos dizer, ele não corresponde a essa característica da ficha limpa. Existem outros candidatos que são ficha limpas. Então, as pessoas têm outras possibilidades de escolha do seu voto. Sim. Então, realmente existe, vamos dizer assim, esse movimento que é pautado pelo ódio, como o Roberto falou. De gênero, em relação à identidade de gênero, orientação sexual, recorte de raça e de classe é importantíssimo, né? E vai, vamos dizer assim, pautar as escolhas, né, fascistas em relação ao voto. Edna, eu sei que no campo dos direitos humanos, lutar pelos direitos da população LGBTI também ganha uma pecha de, né, só pode ser dos direitos humanos. Como é que você analisa também essa realidade e esses dados tão horríveis que a gente colocou aqui? Olha, no campo de direitos humanos a gente está muito acostumado já a levar todo tipo de porrada, né? Todo tipo de pecha, todo tipo de observações nesse sentido. Assim, isso não é uma coisa que nos amedronta, não é uma coisa que nos constrange, muito pelo contrário. É uma coisa que nos faz mais lutar por visibilidade. Eu tendo a discutir mais, a conversar mais sobre segurança, né? Que é o campo que o Gajop trabalha, enfim. E aí, quando a gente vai discutir
o número de mortes. A gente tem no Brasil, veja, o Brasil é um país que matou no ano de 2017 63.895 pessoas, a partir de homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte, enfim. A gente sabe que dessas tantas, 4.539 foram mulheres, que 1.133 foi feminicídio. Agora, a gente sabe quantas pessoas morreram vítimas da violência transfóbica, homofóbica, LGBTfóbica e etc. A gente não sabe, porque a gente não tem a visibilidade dessa população. Mas é a população que mais está sofrendo na ponta, né, com essa situação de insegurança e de violência. E a gente não tem que procurar só fazer a reflexão sobre os números de morte, mas os números de espancamento, os números de abuso, os números das pessoas... humilhadas também em redes sociais, inclusive, em espaços, que as pessoas que não são LGBTs, pelo fato de serem amigos, irmãos, pai e filho, e etc., e estarem demonstrando algum afeto em público, isso os deixa vulnerável. Então a gente está falando desse ambiente, né, no Brasil agora. E a gente está falando nesse ambiente do Brasil agora antes das eleições. A gente não sabe o que é que vai acontecer e como vai piorar caso a gente concretize um cenário, por exemplo, de um candidato fascista que ganhe no primeiro turno ou no segundo turno, né? Então, se já existe um medo da população LGBTI circular na rua, o medo, a dificuldade de acessar esses espaços de trabalho formal, né, de estudo, etc., a gente faz as piores projeções, né, caso esse cenário se concretize. E aí é muito triste, inclusive, a gente ver segmentos dessa população que declaram apoio a esse tipo de candidatura, né? Segmentos, por exemplo, famílias que conseguiram passar pelo preconceito e aceitar finalmente esse filho ou essa filha gay, e essa família votar... regredir. Exatamente, né? A despeito de tudo que o filho ou a filha vive e poderá viver, né? Caso isso se concretize. Roberto, você também gostaria de contribuir? Manina, eu acho que tem duas questões que eu gostaria de levantar. A primeira delas é a de que é impressionante o nível de relativização com que a violência contra a LGBT vem sendo tratada. Há um argumento muito presente nos debates atuais, o argumento de que mas essa é apenas a opinião do candidato X. Não, mas isso é apenas o que pensa o candidato Y. Ele apenas pensa porque ele diz o que ele pensa de verdade, entendeu? Ele apenas pensa que preferia ter um filho morto a um filho gay. Ele apenas pensa que bateria num filho se fosse homossexual, ou bateria em alguém na rua se estivesse demonstrando afeto por uma pessoa do mesmo sexo. Ele apenas pensa. Não podemos aceitar um apenas pensa. Este é o primeiro ponto. Nós não podemos aceitar uma relativização de posições políticas como essas. Porque uma posição política como essa garante lastro, especialmente se ela é veiculada por um chefe de Estado, ela garante lastro por uma quantidade gigantesca de violências que se reproduzirão ensandecidamente, porque, afinal de contas, contam com a legitimidade de uma posição política que apenas pensa que prefere um filho morto a um filho homossexual. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho imprescindível, é nós que estamos num campo crítico da sociedade, nós que estamos ligados às lutas pelos direitos humanos, precisamos criar formas de diálogo com as pessoas que acreditam que ele apenas pensa e que isso pode ser relativizado. Porque a real é que nós estamos diante de um cenário em que as pessoas que acham que ele apenas pensa, que é só uma opinião dele, tanto faz, também não acham nada demais o apoio à tortura, não acho nada demais o apoio a um regime militar ou a uma ditadura civil-militar. Não acho nada demais que as pessoas tenham arma. Pelo contrário, incentivam o armamento como forma de solução da, entre aspas, violência urbana. Nós temos que abrir canais de diálogo cada vez mais frequentes com quem tem relativizado atrocidades. Porque as pessoas, essa é uma fé muito profunda, as pessoas que vivenciam esse tipo de posicionamento, que defendem esse tipo de posicionamento do ele apenas pensa, é só um pensamento, pode ser relativizado, essas pessoas não são tão conservadoras, não têm posições tão atrozes quanto esses candidatos. E essas pessoas são capazes de fazer política de um outro modo.
e de mudar posicionamento nesse sentido para conduzir a defesa dos direitos humanos, ao tempo que reconhecem, por exemplo, que a educação é um direito humano. E que entendem que um candidato a presidente, por exemplo, que defende a tortura, é o mesmo candidato que acha que deve haver um Estado mínimo, que votou a favor da PEC dos gastos públicos e que, portanto, votou a favor da restrição do direito à educação, da restrição ao direito à saúde. Por 20 anos, né? Por 20 anos. Esse mesmo candidato, ele não é só contra a LGBT, ele é contra a educação, ele é contra a saúde. E um outro candidato associa também essas pautas, porque, mais uma vez, gênero e sexualidade são a linguagem conservadora através da qual esses sujeitos se mobilizam. Bom, e é justamente sobre isso que a gente quer falar agora, né? Quando eles ofendem as populações LGBTI, usam argumentos de que a discussão da sexualidade nas escolas, por exemplo, vai estimular mudanças de sexo entre crianças e adolescentes. Então, até que ponto esses discursos podem influenciar no voto, principalmente para uma população que defende a família tradicional, pai, mãe, filhos. Luciana? Você está trazendo exatamente o recorte que eu me deparei ontem à noite e que me fez perder o sono. A pessoa, né, que declarou o voto ao ele não, dizia exatamente isso. Eu vou votar no ele não porque se o outro candidato, né, que deve ir para o segundo turno, vencer, ele vai colocar em funcionamento nas escolas que as crianças, uma pauta educativa nas escolas, que as crianças a partir de 5 anos podem escolher a sua identidade de gênero. Difícil, né? É difícil porque, assim, houve uma tentativa de diálogo de nossa parte, e esse diálogo ele foi totalmente fechado, assim, não teve nenhuma possibilidade de diálogo, né? E o argumento era, eu estou completamente ciente do que ele representa, mas eu conscientemente vou votar nesse candidato. Eu estou com medo de que isso aconteça. E mesmo assim, mas olha, não vai ser assim, a gente mostra, né? Enfim, explica o que é discussão de gênero na escola, discussão de gênero e sexualidade na escola é para que a tua filha, por exemplo, cresça e possa ter uma sociedade menos machista, né? Para a gente desfocar um pouco da questão LGBT, que parece ser mais trazer mais resistência, mas trazer exemplos que tocam mais. Olha, você quer um mundo, você pai, você mãe, você quer um mundo onde sua filha não possa andar de ônibus, não possa andar de metrô? Você quer a classe média alta? Você quer um mundo onde sua filha não seja espancada pelo seu companheiro? Você que é neoliberal, você quer um mundo onde sua filha ela possa ter um salário igual ao do companheiro dela, por exemplo? Então, essa discussão de gênero e sexualidade, ela diz respeito a essas questões, né? Então, é de um cinismo e de uma desonestidade intelectual imensurável dizer que discussão de identidade de gênero na escola, isso que eles chamam de ideologia de gênero, trata da questão das questões trans, né? Desconhecer completamente, e eu falo isso com muita tranquilidade porque tenho várias amigas e amigos trans e pesquiso a área. Não se trata dessa questão. A criança com 5 anos de idade, ela está experimentando várias formas de ser no mundo em relação a uma série de questões. Também em relação a gênero e sexualidade, né? Gênero e sexualidade, a gente tem que parar um pouco e assim, desmistificar. Gênero e sexualidade é algo inerente à nossa humanidade. Faz parte da nossa experiência. Faz parte da nossa experiência como qualquer outra, né? E não vai ser, vamos dizer assim, nenhum presidente fascista que vai calar as nossas questões de gênero e sexualidade. Porque, como diz Chico Buarque, o que não tem governo nem nunca terá. A sexualidade e o gênero, ela é intrinsecamente singular. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Toda eleição é a mesma coisa. Quando a mudança está por vir, os donos do poder começam com as baixarias e mentiras. O medo deles é largar o osso e perder suas boquinhas. Por isso, não podemos cair nessa. Ninguém aguenta mais. Os mesmos fazendo as mesmas coisas. O que eu te peço é uma chance para a mudança. Sou Daniel Coelho, 2323. Se a gente não mudar, vai ficar tudo como tá. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. O deputado federal Eduardo da Fonte é o autor do Estatuto de Combate às Drogas na Câmara Federal, um instrumento para regulamentar políticas públicas de prevenção e recuperação de dependentes químicos em todo o país. O combate às drogas é uma das prioridades do deputado federal Eduardo da Fonte. Continue desse desempenho, ajudando muitas mães lá fora que precisam, assim como eu precisei. Eduardo da Fonte, com a força do povo, 11-11. Olha essa pergunta em primeiro lugar. Eleições 2018. Neste domingo decisivo para o futuro do país, acompanha a apuração dos votos aqui na Universitária FM com o especial do programa Fora da Curva. Ao vivo, a análise do Brasil que se desenha voto a voto. As perspectivas para o Estado e o Congresso Nacional que sai das urnas. Neste domingo, 7 de outubro, a partir das 17 horas, aqui na Universitária, com transmissão em vídeo pelas nossas redes sociais. Especial Fora da Curva, Eleições 2018. Jornalismo, crítica e diversidade. Pernambuco vai seguir em frente, cada vez melhor e não pode parar. É só você votar nos 3, o trio da Frente Popular. É Paulo, é Jarbas, é Humberto, é o caminho certo, é a voz da gente. É Jarbas e Humberto no Senado, Paulo governador, Haddad presidente. Frente Popular de Pernambuco. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello. Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Com a internet, ficou fácil separar o joio do trigo. Pode pesquisar André de Paula no Google ou no site da Câmara. Você vai se surpreender. André de Paula, 5555, deputado federal. 1515, Federal, Raul Henri. Precisamos valorizar a carreira do professor, ampliar o número de escolas técnicas e de escolas de tempo integral. Como deputado federal, vou continuar trabalhando por uma educação pública de qualidade. 1515, Federal, Raul Henri. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública.
Bem, estamos de volta. Agora nós vamos ouvir o truco da Marco Zero Conteúdo e sobre a fala de Armando Monteiro na Rádio Jornal de Caruaru sobre os gastos excessivos de Pernambuco às organizações sociais, as OS. Vamos ouvir? Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Raíssa Ebrahim, da Marco Zero Conteúdo. O candidato ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro, do PTB, criticou em entrevista à Rádio Jornal de Caruaru os gastos excessivos de Pernambuco com as organizações sociais, as OS. Ele declarou que na área de saúde quase R$1 bilhão transitam do custeio do Estado para essas OS. Armando disse ainda que, caso seja eleito, fará uma auditoria nos contratos. De acordo com a assessoria de imprensa do candidato, o dado foi colhido no portal da Transparência do Estado. O truque foi lá checar. Porém, o portal mostra que as despesas da administração pública estadual com os contratos de OS na área de saúde são inferiores a R$1 bilhão. As informações oficiais mostram que houve um aumento nos repasses às OS durante os anos da gestão Paulo Câmara, mas os montantes ficam abaixo do informado pelo senador Armando Monteiro. Em 2017, essas despesas chegaram a quase R$768 milhões, ou seja, bem menos do que R$1 bilhão citado por Armando. O selo atribuído à frase dele foi, portanto, exagerado. Para saber mais, acesse o site marcozero.org. Lá você também encontra todas as checagens feitas até agora pelo Truco em Pernambuco. Truco Eleições 2018. Projeto de checagem da Agência Pública e da Marco Zero Conteúdo em parceria com o programa Fora da Curva. Ai. Eu queria estar mais otimista. Bom, você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM 820 AM e pela internet. É só acessar o facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook /Universitária 99.9. Participe, divulgue o nosso programa. O Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite. Bom, e o Fora da Curva de hoje quer saber por que tanto preconceito na disputa eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cancelou 3,3 milhões de títulos eleitorais, a maior parte deles do Norte e do Nordeste. Um pouco mais desse quantitativo, 3.459.963 votos, garantiu a reeleição da presidenta Dilma Rousseff, do PT, contra o candidato Aécio Neves, do PSDB. Bem, gente, até que ponto a decisão do TSE tem relação com a discriminação contra os moradores das duas regiões que têm sido acusados de não saber votar? Eu começo com Edna. Por que será, né? O que a gente tem visto é que o Nordeste ele tem dado provas de ser um eleitorado mais progressista, de ser um eleitorado mais consciente, de ser um eleitorado decisivo. Então, não é à toa. Eu penso, inclusive, que olhando não a partir do ponto de vista do preconceito, mas a partir do ponto de vista do pragmatismo deles, né? De neutralizar uma população que possivelmente vai decidir, né? Que tem toda a condição de decidir isso, porque são as mulheres negras, são as mulheres negras e pobres, são as mulheres negras, pobres e nordestinas que vão mudar esse cenário. Não tem outro caminho. Então, todo o ataque, né, a essa população nesse momento, no meu entender, passa por aí. Né? Disfarçado de um argumento técnico, de um argumento legal, né? E que quando sai o argumento técnico legal, entra um pouco o argumento do preconceito, de que nordestino não sabe votar, que são pessoas muito pobres, semi-analfabetas, a maioria delas, né? E aí quando tira isso tudo, o que está lá no fundo mesmo dessa intenção é neutralizar essa população que vai fazer a diferença, né? E aí eu queria também ter a oportunidade de colocar o seguinte, que a gente que se situa num campo mais progressista, todos nós, a gente precisa nesse momento fazer o esforço do diálogo. Sim. Porque o mais fácil é quando a gente escuta uma declaração de voto no coiso,
é se fechar em copas, é ficar com raiva, é ficar ressentido, é ir para o enfrentamento. Mas será que isso vai, nesse momento, contribuir para melhorar a situação? Sabe? Eu acho que tem votos que são irreversíveis, de fato, mas tem outros tantos, né, dessas pessoas que a Luciana falou, de pessoas que estão na nossa família, que a gente precisa se dispor a fazer esse diálogo, né? E a gente precisa agora, nesse momento, nessa reta final, sair das redes sociais, ou então ficar lá, mas não dá tanta atenção. A gente precisa sair para conversar com as pessoas analogicamente, ao vivo. Analogicamente é muito bom. Né? A gente face a face, cara a cara, porque eu acho que o que nos resta no final é esse cara a cara, é esse afeto, é essa disponibilidade para o diálogo, e é você começar um diálogo, sabe, de uma maneira que... Porque não existe mais tanto argumento, as pessoas estão fechando os ouvidos, né? Elas se fecham por ali. Então, quando você vai com uma postura mais de enfrentamento, aquela pessoa também, né, sobe o muro e acabou-se. Não vai ter discussão. Então, eu acho que ainda tem uma margem, né, pra gente, de pessoas que a gente pode dialogar e dialogar reduzindo danos, né, como a gente conversava um pouco, mas que a gente precisa entender o nosso papel nesse momento e fazer essa discussão mais de perto. Essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ela é uma excrescência jurídica, ela é um absurdo, porque ela coloca, em primeiro lugar, o método da eleição e não a importância do voto. Se a gente vive numa democracia e a soberania popular é seu princípio, poucas coisas importam mais do que o voto. E numa eleição, o direito das pessoas votarem é muito importante. Se elas votarão na urna, se elas votarão na cédula, se votarão trepadas num pé de coco, tanto faz. O que importa é que a vontade popular tem que ser canalizada, veiculada e tem que ser representada no pleito eleitoral. Assim como garante a Constituição, assim como garante a Constituição. E os tratados internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos, que garante isso, né? Não dá para você dizer, portanto, que o voto exclusivo na urna, embora a urna seja um método adequado para a eleição, que o voto exclusivo na urna é o único modo de fazer valer a democracia. Porque o que faz valer a democracia é o voto. É Luciana, Edna, eu. É nós chegarmos lá e exercermos o direito ao voto. Sim. Não dá para colocar a urna na frente do voto como se a urna fosse mais importante que o voto. A urna é um canal de exercício do voto. É o canal mais interessante de exercício do voto. Sim. Mas não pode preterir o voto. Especialmente num contexto em que nem todas as cidades do país estarão funcionando nas eleições através do cadastramento biométrico. Isso. Não é em todo canto que se votará assim. Eu mesmo não votarei assim. Porque a cidade onde eu voto é uma cidade que não fez o cadastramento biométrico. Então quer dizer que eu poderei votar e uma pessoa que mora no Recife, mas não conseguiu fazer o cadastramento, essa pessoa terá o seu voto tirado do jogo democrático, ela será excluída do jogo democrático. Isso é horrível. E é claro, Edna está coberta de razão, isso tem a ver com quem está votando. Quem está votando e não teve acesso ao recadastramento biométrico é exatamente a parcela da população que está sendo alijada dos direitos desde o golpe. E que está sendo, por isso, tratada como um voto a menos, como um voto que não carece existir. Porque, no fim, são essas pessoas que não deveriam existir numa percepção conservadora. É a negação dessas pessoas, da mulher negra, pobre, habitante da periferia, aquela que o Coiso disse que não devia muito bem existir, porque uma família de uma mãe só é uma coisa muito ruim, a família sem um pai é uma coisa péssima. É essa mulher que está tendo o seu voto e, portanto, sua vida desprezado. Luciana, como é que você vê isso? Principalmente na questão, né, do sentir, né, do ser pertencente a esse processo eleitoral, né, de você exercer a cidadania. Como é que isso age também no psicológico dessas pessoas? Eu concordo plenamente, né, com as colocações de Roberto e Edna. Essa posição, né, de retirar a possibilidade do direito ao voto dessas pessoas, nordestinas, pobres, né? Só repetindo um pouco o que eles falaram, me parece que é mais uma faceta, como eu logo no início do programa eu falei, que começou lá em 2016 com o golpe da Dilma, né? Então,
as coisas, as diversas facetas do golpe, elas vão ter uma roupagem dita, né, Roberto, jurídica, para justificar um alijamento, como o Roberto falou, de um direito primordial, que é o direito do voto, né? E eu não tenho, assim, na minha perspectiva, a gente não tem como desvincular, vamos dizer assim, esse penúltimo ataque ao que aconteceu recentemente em relação ao direito de Lula dar entrevista. Sim. Né? Para mim, esses dois ataques, eles estão conjugados. Né? Retirar a possibilidade de 3 mil pessoas nordestinas... 3 milhões de 300 mil pessoas votarem, né? E, ao mesmo tempo, proibir que Lula exerça um direito que qualquer cidadão preso, né, Roberto? Assim, eu não sou da área do direito, tem. Sob a justificativa de que influenciaria a eleição. Exatamente. Quando eles, na verdade, estão influenciando cotidianamente a eleição. O script do golpe, ele está na sua fase final. Começou com a retirada da Dilma e, enfim, com a prisão do Lula e tudo isso que a gente está vendo aqui. Né? Olha, gente, nessa semana também, somente para contribuir ainda na discussão da gente, enquanto ao racismo também, quanto a esse preconceito, aqui no Recife, a comunidade do Bode acusou a Polícia Militar de reprimir sua liberdade de expressão e de culto quando estava celebrando a festa do Dendê, um dos rituais das religiões de matriz africana. Como é que vocês percebem esses ataques? E eu começo por Edna. Então, é impressionante como a polícia militar ela vai na contramão do que ela, inclusive, quer defender, né? Eu entendo que num Estado democrático e etc., a gente tem uma polícia militar para ser garantidora dos direitos humanos. E aí essa polícia militar, ela está muito focada na redução de homicídios. E ainda sendo focada na redução de homicídios, ela tem que entender a ancestralidade, o lazer, a cultura, o acesso à cidade, à rua, né, o deslocamento das pessoas numa festa popular, como proteção, como uma coisa que numa comunidade muito vulnerável, né, muito suscetível, os índices de letalidade na comunidade do Bode estão altíssimos. E a gente tem 8 viaturas deslocadas para reprimir e destruir uma festa popular que está fazendo uma proteção de alguma maneira, que está agindo de maneira preventiva, né? Cuidando das pessoas, né? Dando alegria, dividindo valores, acessando ancestralidade, fazendo valer o direito à cultura e etc. Então, vai na contramão. Vejam, e aí a gente está dentro de um estado, né, que morreram 5.427 pessoas no ano passado. A região ali do Pina e do Bode, infelizmente, contribuiu muito com o número de pessoas. Contribuiu não, né? Foi vítima. Teve um grande número de vítimas nesse contingente geral. E a gente não tem uma polícia que protege. A gente tem uma polícia que quer dizer que não, a gente está discutindo policiamento comunitário, né? Está discutindo policiamento comunitário em Setúbal, está discutindo policiamento comunitário, né, nas populações mais ricas da cidade. Agora, nas populações mais pobres e mais vulneráveis, a gente só está discutindo a repressão. A gente tem relatos, que a gente acompanha de perto essa comunidade no Bode, vários relatos de que a polícia chega lá, primeiro não se identifica, né, com a identificação escondida, e ela não, fazendo toda sorte de abordagem. Quando ela aborda, ela não aborda pedindo o RG da pessoa, ela aborda pedindo uma vara de soltura, pelo amor de Deus. Nossa. Então, como é? Pois é. E aí a gente está falando desse território, né, de uma festa popular nesse território. E a polícia se comportando desse jeito lá. A polícia não se comporta dessa maneira, né, nas festas que acontecem em Boa Viagem, né, no Olinda Beer, de alguma maneira assim, a depender do público. Mas a gente... E esse é o ambiente que a gente tem medo que se instale. Que se instale. Sim. Porque é isso que vai acontecer, né? É essa indisposição da polícia na garantia dos direitos humanos. É essa disposição da polícia apenas para a repressão. Os movimentos sociais, em especial o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, e também dos Direitos Humanos, têm sido alvos de perseguições.
Como é atuar nesse campo quando a população é levada a acreditar que tudo isso é desordem e defesa de bandidagem? Por que tanto preconceito pelas pessoas que lutam por terra, moradia e dignidade, Roberto Efrem? Porque esses movimentos sociais, Manina, eles se esforçam muito para o aprofundamento da democracia. Ninguém ocupa um prédio simplesmente por causa daquele prédio. Os movimentos sociais, eles não defendem a ocupação de uma terra improdutiva apenas por causa daquela terra improdutiva. É porque essas ocupações são atos políticos democráticos. Isso é fundamental de ser percebido. Num país em que a democracia, como nós bem sabemos, tem sido a exceção e não a regra. Se esses movimentos sociais se esforçam para aprofundar a democracia, para reduzir a desigualdades e para expandir acesso a direitos, a resposta que se dá a eles é violência e criminalização. Violência e criminalização são os modos como as elites brasileiras e setores de Estado têm tratado os movimentos sociais desde sempre. Desde as greves pelos mais elementares direitos trabalhistas no século XIX, até hoje, quando o MTST ocupa um prédio no centro do Recife, ou quando o MST ocupa uma propriedade improdutiva na Zona da Mata Pernambucana. Esses movimentos, eles lutam por democracia. Terra é democracia. Acesso à moradia é democracia. E é por isso que nós lutamos, enfim. Nós lutamos por democracia num cenário em que a democracia está sendo ameaçada. Gente, já estamos nos aproximando do finalzinho e a gente tem uma pergunta e gostaria que vocês respondessem com objetividade, se assim for possível. O que podemos, então, fazer para não cair na armadilha do ódio e do preconceito nessas eleições? Luciana. Outra pergunta de 1 milhão de euros, né? E rapidinho, né? Gente, eu acho que por ser docente, por ser psicanalista, né, acho que pela minha própria história de vida, eu também sou do candomblé e a questão anterior assim, me toca profundissimamente. Eu ainda acho que é pelo caminho do afeto. Né? Se tem ainda alguma possibilidade da gente tocar o coração de alguém, né, para rever, né, esse tipo de escolha, né, uma escolha que vai matar, que está em xeque a vida de cada um e cada uma de nós, é pelo caminho do afeto. É você dizer, olha, a tua escolha, por exemplo, olha, a tua escolha implica que eu posso morrer amanhã. A tua escolha, ela implica que a tua filha possa morrer amanhã. E se você... Né, assim, eu tô falando, e olha, eu tô falando de um lugar de muitos privilégios, né? Eu sou uma mulher branca, né, professora universitária, eu tenho uma série de privilégios. Então, vamos avançar nisso. Você que é pobre, né, que é preto, periférico, o voto nessa pessoa, no ele não, vai colocar a tua vida mais em risco, porque essa polícia fascista, né, ela vai se sentir ainda mais autorizada a matar a população jovem negra do Brasil. Então, assim, me parece que o movimento, que o argumento da racionalidade, né, você mostrar vários dados, né, mostrar vídeo, né, contrapondo, me parece que esse caminho não está furando. Então, eu estou apostando no caminho do afeto, vamos dizer assim. Edna. Bem, eu acho que a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, a gente tem que insistir no diálogo, a gente não pode se fechar nesse momento. A gente aguentou até agora, então vamos aguentar até o final, né? Vamos respirar fundo e vamos fazer o bom debate, né? A partir também da maneira como dialogamos, as pessoas percebem as nossas posições e percebem as posições dela. Vamos votar com consciência, vamos procurar aprofundar os programas e as propostas dos nossos candidatos, né? E dos outros candidatos, para encontrar também nisso. Tudo que está se propondo ali é viável, é possível? Será que vai dar para fazer mesmo, da maneira como eles estão colocando? Não tem nada sendo colocado de maneira irresponsável? Deem uma olhadinha lá, por exemplo, na parte de segurança pública, na campanha da Rede Justiça Criminal Eleições Sem Truque, né, que tenta aprofundar um pouco isso, a responsabilidade com o que os candidatos estão propondo e etc. Então, vamos continuar nessas trincheiras, vamos voltar a fazer trabalho de base, né, vamos percorrer aí todos os lugares que a gente tiver acesso e conversar com quantas pessoas a gente conseguir para tentar reverter esse quadro.
A gente tem Roberto? dois caminhos bem rapidinho. O primeiro é a luta, o segundo é o diálogo. A gente sempre conseguiu os direitos que nós hoje vivenciamos através disso que se chama organização popular, e isso é conjugar o verbo lutar. Mas só vale a pena lutar se a gente estiver aberto para conversar, aberto para o diálogo. Só o diálogo transforma. O diálogo junto com a organização popular, isso é fundamental para a gente ganhar as eleições que se avizinham e garantir um projeto democrático para o nosso país. Muitíssimo obrigada a Edna, a Luciana e ao Roberto Efrem. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas, Roberto Peixoto e Ana Veloso. Na locução, Manina Aguiar. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, agradecimentos a Marco Antônio. E também nas redes sociais ao Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema: que campanha eleitoral é essa? Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Muito obrigada pela companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.